Deus, Ok, tá Deus gravando. queira que essa chuva ajude nós, gente. Ai, Pois é. Jesus. Se acontecer alguma coisa aqui no Zoom, a gente manda mensagem lá pelo WhatsApp, tá bom? Gente, fiquem atentos no número de vocês. Vamos lá, que o barulho da chuva tá forte, espero que não atrapalhe vocês me ouvirem. Pode começar a compartilhar o slide? Pessoal, lembrando, né, pode já colocar o primeiro slide, Mayara? Os verbos, né? Hoje a gente vai falar sobre os verbos no presente. A gente já viu um verbo no presente. Qual foi esse verbo? Foi o verbo to be, que é o verbo ser e estar em todas as pessoas, no eu, tu, ele, nós, vós, eles. E a gente viu ele sempre no presente. I am, you are, he, she, it, is, you are, they are, certo? E nós vimos também nas formas que ele tem, a forma negativa e a forma interrogativa do mesmo verbo, que junta com o not e junta e coloca no começo da frase para fazer pergunta. Foi isso que a gente viu até aqui. Antes de passar para a explicação dos verbos em inglês, é necessário a gente fazer um passeio pelos verbos no português. Então, Mayara, pode colocar aí a nossa tabela. Eu entrei num site, né? O site chama Conjugações. Conjugações. Você coloca um verbo lá e o site dá uma conjugação dos verbos em português em todos os tempos possíveis. Né? Tem indicativo, tem subjuntivo, tem o pretérito perfeito, imperfeito, presente, muitas coisas. Pode passar a próxima, Mayara. A gente praticamente tem muitos, 9 aí tipos de tempos e formas do verbo, e cada uma tem uma terminação. Vamos pegar o exemplo desse subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha como o português é complexo. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Depois a gente pega o futuro, amar, amares, amarmos, amardes, amarem. Então, são muitas palavras, uma diferente da outra, por mais que a raiz seja a mesma, que é o verbo amar, a terminação e o jeito de falar muda, né? Muda, vai acrescentando partículas e etc. Então, os verbos, uma coisa que eu estou falando, e por que eu estou mostrando isso? Para a gente entender que os verbos no português, eles são até mais difíceis de compreender que os verbos no inglês, tá bom? Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Os verbos no inglês, eles são mais simples, mais fáceis de entender, e hoje a gente vai esclarecer o porquê que isso acontece. Porque no português nós temos todas essas formas. Pode passar para a próxima, Mayara. Vocês vão lembrar... Ixi, acabou a energia. Vocês... Não... vamos ver se... Voltou, Murilo. Que susto. Vocês estão me ouvindo, gente? Ouvimos sim, Murilo. Tá, é que eu não tô slide? Será? Estou vendo o slide. Tô pelo celular, vamos lá. Meu Deus. Essas coisas me tiram a concentração de um jeito, gente, que é difícil voltar. Mas vamos lá. Aqui, ó. Quando a gente falou dos verbos, a gente viu que os verbos, a gente dividiu eles em 2 grupos para vocês. Gente, isso vocês não vão encontrar em nenhum outro curso, tá? Foi a nossa cabeça mirabolante que criou esse jeito para poder explicar para vocês, tá? O primeiro grande grupo é o verbo to be, que é o verbo ser e estar, que ele varia mesmo de acordo com a pessoa, com o tempo, com o número. Então, vocês vão lembrar que o I am, o presente do verbo to be, tem uma forma para a gente falar o eu, tem uma fórmula para a gente falar o vós, o eles e tudo mais. E depois a gente vai ter um outro grupo. Pode apertar Enter, Mayara, por favor? A gente vai ter aqueles verbos que eles são estáticos, eles não mudam. Então, o verbo amar, que é o que a gente vai usar hoje, no presente, no futuro, no passado, no pretérito do futuro, no que tiver que existir no verbo, ele sempre vai se escrever da mesma forma, que é a forma love, que é o verbo amar, que é o verbo love, amar. Mas, Murilo, como que eu vou entender em que tempo que esse verbo no inglês ele está? Através disso que vai aparecer na tela aí. Pode apertar, Mayara.
que são os verbos auxiliares, palavras auxiliares, os verbos modais no inglês. É isso que vai determinar o tempo. Então, cada tempo, cada forma do verbo vai ter uma palavrinha que vai acompanhar o verbo. Então, no futuro vai ter uma palavra, no passado vai ter uma palavrinha. E ele é estático, ele não muda. Então, no eu, no tu, no ele, no nós, no vós, vai ser sempre escrito da mesma forma, que é a palavrinha love, ou seja, todos os outros verbos. Tá bom? Claro, gente, que toda regra tem a sua exceção. A gente vai ver aqueles casos que são irregulares, mas isso mais para frente. Então, eu coloquei o exemplo aí do verbo love, que é o verbo amar. Antes de entrar no próprio presente, eu vou só citar aqui para vocês, porque a gente já falou sobre isso em algumas imersões que nós fizemos, que são os verbos no infinitivo. Como eu sei que um verbo está no infinitivo e o que é o verbo no infinitivo? Pode passar, Mayara. O verbo no infinitivo é aquele verbo que ele não tem pessoa, ele não tem tempo e ele não tem número. Ou seja, ele não está se referindo a ninguém, não tem nenhum tempo, não tem futuro, não tem presente, não tem passado, e ele não tem nem singular e nem plural. Ele é ele mesmo, que no português são aqueles verbos terminados em R, que a gente tem as nossas terminações, né? Ar, ir, or, né? Acreditar, andar, caminhar, ler, escrever, ir, partir, por e etc. Então, são os verbos no infinitivo terminados em R. No inglês, como que a gente faz esse paralelo? São os verbos que acompanham essa partícula que está em laranja aí na tela, que é a partícula to. Ou seja, quando eu vou falar o verbo amar, eu sempre vai acompanhar a partícula to, que é to love. Então, se eu perguntar para vocês assim, pessoal do meu curso de inglês, como que eu falo o verbo amar em inglês? Vocês não podem repetir ou responder somente love. Vocês têm que falar que o verbo amar em inglês significa to love, ok? Mesma coisa acontece com todos os outros verbos. Vou dar um exemplo aqui do verbo walk, que é o verbo caminhar. Como que eu falo o verbo caminhar em inglês? Somente walk? Não. É o infinitivo do verbo caminhar em inglês se fala to walk. Perfeito, pessoal? Vou dar mais um exemplo. O verbo ler, que a gente fala read. Como que se diz o verbo ler no infinitivo em inglês? To read. Ler. Tá bom? A gente já viu isso em várias imersões que nós fizemos, nas letras das músicas, principalmente quando a gente encontra aquele wanna. Por exemplo, I wanna love. Eu quero amar. Amar está no infinitivo. E a gente vai lembrar que o wanna é o want, mais o to, que é a partícula do infinitivo. Tá certo? Então, sempre que eu tiver o to acompanhando o verbo, ele está no infinitivo. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Né? Deu uma confusão aqui na luz, não sei se eu falei muito rápido, mas gostaria que vocês entendessem bem essa parte, porque ele é um passo do verbo, que é o verbo, vamos dizer, na sua forma mais simples, que é no infinitivo. Não tem tempo, não tem pessoa, não tem número. É o verbo simplesmente, tá bom? Os verbos terminados em R no português. To love, to read, to walk, to study, to... Enfim, né? Vários outros verbos por aí. Alguém tem alguma pergunta sobre essa partícula to? Não? Ficou claríssimo. Eu sabia que vocês iam dominar isso na primeira oportunidade. Que maravilha. Então, sempre que eu ver um verbo acompanhado com o to num texto, ele vai estar no infinitivo. Tem alguns outros usos, né, do verbo no infinitivo, onde algumas traduções vão trazer o gerúndio, por exemplo, algumas outras explicações. Mas a gente vai aprender isso com o tempo, né? Em algumas traduções a gente vai vendo, a gente vai se acostumando mais. Mas na sua essência, o principal, o infinitivo, é o to. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu voltar para o meu slide aqui.
Pode passar para o próximo, Mayara, por favor. Beleza. Agora, a gente entra num tempo do verbo. Um dos tempos que a gente vai ver durante esse nosso curso de inglês até junho é o presente simples. A gente vai ver 3 tempos: o presente simples, o futuro e o passado. Hoje, né, a gente está vendo o presente simples. Eu vou ler aqui para vocês para não perder as informações que estão no slide, tá? O simple present, que é o presente simples, é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Então, são coisas que você faz, que, né, acontecem no seu dia a dia. Ah, eu como todos os dias, eu leio todos os dias. E depois a gente vai ver sempre algumas palavrinhas que vão acompanhar os verbos, né, que são aqueles advérbios de tempo. Mas antes de vê-los, a gente vai entender como se usa o presente simples. Pessoal, eu comecei a falar do presente simples, mas quero que vocês virem a página, tá bom? A gente viu verbo to be, fechado. A gente viu infinitivo, fechado. Agora a gente está entrando numa outra página, tá bom? Que é o presente simples. Vamos partir aí para o próximo slide. O que acontece? No inglês, a gente, como eu falei para vocês, o verbo ele é estático. Então, o verbo amar, independente da sua pessoa, do tempo que ele tiver, do número que ele tiver, ele vai se escrever sempre love, acompanhado de um sujeito, tá bom? Ou o pronome, ou o nome de alguém. Por exemplo, eu amo, I love, ou I do love, que, né, no caso que a gente vai dar o exemplo aí. Como que eu sei que o verbo está no presente? Sempre pelos verbos auxiliares, pelas palavrinhas que acompanham o verbo. Qual que é a palavrinha que acompanha o verbo no presente? É a palavra do e a palavra does. Do e o does. Perfeito até aqui? Joia. Com o pronome I, com o pronome you, o you no plural, que é a mesma coisa, o nós, we e o they, eu uso a palavrinha do, ok? Então, se eu quero falar eu amo, eu vou falar I do love. Se eu quero falar você ama, eu vou falar you do love. Se eu quero falar nós amamos, we do love. Se eu quero falar eles amam, eu vou falar they do love. Perfeito até aqui, pessoal? Maravilha. Então, o do e o does auxiliar do presente. Perfeito. Para o he, para o she e para o it, a gente usa uma outra palavrinha que é o does, né? Tá dividido ali. Então, se eu quero falar ele ama, é he does love. Ela ama, she does love. O cachorro ama seu dono, né? It does love, ok? Então, para o I, para o you, do. Para o he, para o she, para o it, does. Para o you, para o we e para o they, do. Perfeito, pessoal? Só um segundinho. Pronto. Então, pode partir. Não parte para o próximo ainda. Só que vai acontecer alguma coisa, uma mágica no inglês. O que vai acontecer? Vai ter algumas mudanças quando a gente fizer a conjugação do verbo. Gente, só um segundinho que eu vou fazer uma situação aqui. Tá? Eu estou com a rinite atacada. Murilo tá com crise de espirro hoje, gente. Por isso que ele tá tendo que interromper um pouquinho para espirrar, coitado. Eu acordei com a rinite atacada, daí meu nariz está escorrendo. Isso está gravado, né? Daqui a uns anos as pessoas vão entrar num vídeo e vai estar lá eu assoando o nariz, mas faz parte. Vamos lá, voltando aqui. Então vai acontecer uma mágica aí no inglês. Porque o que vai acontecer? Pode passar para o próximo, Mayara? Quando eu conjugar os verbos no presente, o do ele pode sumir.
Ou seja, para falar eu amo, eu posso falar I do love ou simplesmente I love, né? Como que eu falo eu amo vocês? Eu falo I love you, certo? Como que eu falo vocês amam? You do love ou simplesmente you love. O do, ele some, ele vira nada no meio do verbo. Só que não acontece a mesma coisa com o does. Quando eu vou falar he, she, it, o does, percebem que o does, ele terminava com es, certo? O es do does, ele vai virar es no final do verbo. Então, eu não posso falar assim, ela love, né? She love. Eu não posso falar assim. Ou eu falo she does love, ou eu falo she loves, com ES no final, tá bom? Isso é quase que uma matemática. Lembra que eu falo que o inglês é uma matemática? O does sumiu, mas não sumiu por completo. Ele deixou um rabinho dele ali no ES no final do verbo. Então, por exemplo, ele ama estudar. He loves to study. He loves to study. Ela ama chocolate. She loves chocolate. She loves. Ou, que nem a gente viu no slide anterior, she does love chocolate. Certo? Vocês podem usar uma das duas formas. Ah, Murilo, como que eu uso uma forma ou outra? Não aparecendo o the, né, o do e o does, você usa mais corriqueiramente. Por exemplo, eu amo jogar futebol. I love to play football, né? Só que se eu estou comunicando uma frase assim nossa, isso eu amo mesmo, eu posso falar I do love play football, né? Eu amo mesmo jogar futebol. Caso contrário, você pode falar a palavra no presente sem o do, tá certo? Não tem problema nenhum, tá? Pode passar para o próximo slide, Mayara, que aqui a gente tem um exemplo, ó. O present simple é a forma mais comum de conjugar os verbos no presente. Ele é equivalente ao presente do indicativo no português. Daí aí ele fala que no he, no she e no it a gente acrescenta o s, o es ou somente o s. Daí vai mudar de acordo com o verbo, tá bom, pessoal? Tem verbos que vão ganhar o es, tem verbos que vão ganhar somente o s, não importa, tá bom? Mas a gente vai aprendendo com o uso dos verbos qual verbo que ganha cada letra, tá certo? Por exemplo, ali, ó. She plays with her cousin. Ela brinca com a sua prima. Então, ó, she plays com S no final. Ou eu poderia falar she does play with her cousin. Ela realmente joga com a sua prima. Mas o mais comum, você vai sempre ver she plays com S no final, tá bom? Por exemplo, o próximo exemplo, ó. Carlos books a flight. Carlos comprou uma passagem de avião, marcou um avião, né? Marcos books a flight. Ou a gente vai poder falar na forma mais incomum, Carlos does book a flight. Ou o does vai sumir e vai virar S no final do verbo. Carlos books a flight. Perfeito, pessoal? Pode passar o próximo, Mayara, para eu lembrar o que ele é. Agora, a Mayara ela vai fazer o seguinte com vocês. Ela vai ler vai ler esses advérbios de tempo. Depois vamos ter algumas frases de exemplos sobre os usos dos verbos com o S no final. E a gente volta com mais algumas informações, tá bom? Enquanto isso, eu vou ligando meu computador aqui de novo. Então, pessoal, continuando o que o Murilo estava falando, ele explicou para vocês que o simple present serve para a gente expressar basicamente a raiz de tudo que a gente vai falar, porque a gente vai sempre estar tratando de assuntos do dia a dia, coisas corriqueiras, e se tratando disso, dessa forma da gente se expressar, existem alguns advérbios, algumas expressões de tempo, né? Advérbios de tempo, que eles são muito utilizados no inglês
que serve para a gente expressar frequência naquilo que a gente está fazendo. Eu vou dar exemplos dos mais comuns. Esse é o que a gente acaba sempre usando em frases, na comunicação verbal mesmo, não somente escrita, que vão nos auxiliar a expressar alguma das nossas vontades no simple present. São eles: o now, que é agora, certo? O always, always. A gente viu o always na aula passada, de segunda-feira, na música da Lady Gaga, né? Always. Never, never, que é nunca, 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 jamais, never, nunca, jamais. Today, today, que é hoje. Every day, every day, todos os dias. Every day. Daily, diariamente, daily, diariamente. Often, often, esse often, o F, ele quase que a gente não pronuncia, então often, bem para dentro o F, que é frequentemente. O sometimes, sometimes, que é às vezes. Generally, generally, a gente já viu também com o Murilo, que esse LY no final, ele quer dizer esse mente nas palavras, então, generally, geralmente, e usually, 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 usualmente. Usualmente, a gente pouco usa no português, né? Usualmente, mas lá, para eles usam muito usually. Então, é bom vocês estarem, apesar de a gente não usar ele muito no português, mas em inglês ele é bem usado. Usually, usually, usualmente, certo? Eu vou passar para vocês agora algumas frases com exemplo de como utilizar esses advérbios de tempo. E vocês dão uma atenção para essa tabela aqui com esses advérbios, porque a gente vai ver eles muito e vai usar eles muito daqui para frente, certo? Vai vir em textos, em palavras, em frases, e na nossa comunicação verbal mesmo a gente vai utilizar eles bastante. Alguns exemplos de frases, por exemplo, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola à tarde. I always read the newspaper in the morning. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal pela manhã. We generally travel to Brazil in December. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Então a gente vê que nessas duas últimas frases aqui, a gente teve o acréscimo dos advérbios de tempo para representar a frequência que a gente faz alguma coisa. Eu posso colocar I always go to the supermarket in the Sunday. Eu sempre vou no supermercado no domingo. Ou I always go to the supermarket 2 times in the week. Eu sempre vou no supermercado 2 vezes na semana. Então, esses advérbios de tempo, de frequência, a gente sempre usa muito quando a gente está falando do presente simples. Certo? Deixa eu ver o próximo slide. Aí o Murilo vai voltar com vocês com algumas regras. Mu, tá ok? Você continuar? Tudo certinho. Eu só vou ajustar um negócio do Zoom aqui. O que aconteceu, gente? O anfitrião saiu da reunião e o Zoom ele passa o anfitrião para uma das pessoas, que é a senhora Socorro. Senhora Socorro, eu vou tentar entrar pelo computador, a senhora tem que me aceitar aí. A senhora conseguiria fazer isso, por gentileza? Se não conseguir, a senhora fala aí que a gente te orienta. Acho que não, porque eu não sei mexer em computador. Tá, deixa eu ver se eu consigo te orientar. Só um segundinho, tá? Rapidinho.
Eu vou entrar pelo web aqui, daí eu te falo aonde que vai aparecer a minha... Senão eu não vou conseguir compartilhar a minha tela, tá bom? Mas não tem problema, se não der certo. Aqui é a vida real acontecendo, né, gente? Peço desculpas aí, mas vamos tentar ajustar isso aí. A gente já volta para o nosso Quer que eu pare de apresentar aqui, Murilo, para ficar mais fácil? Não, pode deixar. Tá. A senhora está usando o seu Zoom pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. Pelo celular. Estou assistindo a aula pelo celular. Tá bom, sem problemas. Ok. Eu estou entrando aqui. Pelo celular, aí em cima, tem um botãozinho escrito participantes, aí embaixo. Certo? Sim. Ótimo. Quando a senhora clicou em participantes, ali em cima apareceu provavelmente o meu nome, Murilo Moraes, aguardando para entrar. Daí a senhora clica em aceitar. Perfeito, deu certo, já entrei. Agora, senhora Socorro, a senhora pode clicar no meu nome. Não sei se vai ter como. Vamos ver o que vai dar. Mas pelo menos agora eu estou vendo no computador. Ele não voltou automaticamente para você, Lu? Não, mas eu consigo compartilhar a tela do mesmo jeito, tá ótimo. Já deu certo, tá, gente? Voltando aqui. Pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas antes da gente seguir o nosso papo. Essa parte dos verbos, a gente precisa que vocês entendam muito bem. A gente vai passar uns exercícios, né, de fixação para vocês entenderem o processo, né, de como que funciona, das particularidades. Tem algum microfone ligado aí? Das particularidades das particularidades de cada verbo. Senhora Socorro, a senhora pode deixar o microfone da senhora no mudo agora, por favor? Senhora Socorro? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou... Ai, meu Deus. Senhora Socorro? Pronto. A senhora pode desligar o microfone da senhora, por gentileza? Meu Deus, como é que eu desligo? Aqui embaixo tem um sinalzinho do microfone. A senhora pode ativar o mudo. O desenho de um microfoninho. Pronto, deu certo. Obrigado, maravilha. Então, pessoal, a gente vai passar esses exercícios do presente dos verbos no presente para vocês fixarem bem, para entenderem bem essa estrutura. Quando a gente for entender, a gente pegar o futuro e o passado para entender, vocês vão falar, nossa, é muito simples mesmo. Por quê? Vocês estão me ouvindo, né? Porque o que acontece? Os verbos no passado, eles vão ter a partícula did, que significa que é o passado. O futuro vai ter a partícula will ou going to. E os verbos vão permanecer o mesmo. Então, vai ser super simples entender, né, como que funciona todo esse esquema e essa divisão dos verbos, tá bom? Pode passar, Mayara, o próximo slide, por gentileza. Vai abrir uma tabela que vai ficar bem simples a gente reforçar isso que a gente viu hoje. A gente usou o verbo love, mas aqui está o verbo trabalhar, work. Então, são as duas formas de falar eu trabalho. I do work, ou simplesmente I work. Depois, você trabalha. You do work. Ou simplesmente you work. Como vocês estão com o microfone desligado, pessoal, quem quiser treinar em casa junto comigo, é muito bom esse exercício, tá bom? Vamos lá, Ele trabalha. He does
work. Ou simplesmente he works. Ela trabalha. She does work. Ou she works. O cachorro trabalha. It does work. Ou simplesmente it works. Nós trabalhamos. We do work. Ou simplesmente we work. You do work. Vocês trabalham. Ou simplesmente you work. Ah, Murilo, como que eu vou saber se o you está no singular ou no plural? Pelo contexto da frase. Se estivesse dirigindo para um grupo, se estivesse dirigindo para algum grupo de coisas e etc. Tá bom? É pelo contexto mesmo, não tem uma regra para identificar. Eles trabalham. They do work. Ou simplesmente they work. Daí eu ia pedir para alguém, uma pessoa voluntária aqui para me acompanhar nesse exercício. Quem que se voluntaria? Uma pessoa? Eu posso. Maria Helena Patete. Maria Helena Patete. Perfeito, Maria Helena. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos lá. A gente vai usar o verbo to read, que é o verbo ler. Então, eu falo a forma normal e a senhora fala a forma sem o verbo auxiliar, tá certo? Tá certo, ok. Então, vamos lá. Eu leio. I do read. I read. Perfeito. Você lê. You do read. You read. Perfeito. Ele lê. He does read. He reads. Perfeito. Ela lê. She does read. She reads. Perfeito. O cachorro lê. It does read. It reads. Isso, reads. Pode enrolar esse R na língua. Reads. Reads. Isso. Reads. Perfeito, muito bom. Nós lemos. We do read. We read. Perfeito. Vocês leem. You do read. You read. Perfeito. Read. Eles ou elas leem. They do read. They read. Perfeito. Esse é um exercício ótimo. A gente simplesmente tira os verbos auxiliares no presente e no caso do he, do she e do it, o verbo auxiliar, que é o does, ele vai virar es ou somente s no final do verbo. Perfeito, pessoal? Perfeito até aqui? Joinha na tela para mim? Todo mundo certinho? Ótimo. Maravilha. Vou pedir para mais uma pessoa fazer esse exercício. Ele é cansativo, mas ele é de fixação. A gente vai conseguir entender bem o processo do verbo. Quem que se voluntaria, por favor? Eu. E eu, Ilse. Muito bom, Ilse. Vamos lá, vou escolher o verbo para você, o verbo sing, que é o verbo cantar, tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, eu falei errado, né? O verbo to sing, que é o verbo cantar, né? Quando fala no infinitivo, tem que ter o to. Vamos lá. Eu canto. I do sing. I sing. Perfeito. You sing. Você canta. Não, desculpa, já falei, né? You do sing. Fica? You sing. Perfeito. Ele canta. He does sing. He sings. Perfeito. Ela canta. She does sing. She sings. Perfeito. O cachorro canta. It does sing. It sings. Perfeito. Nós cantamos. We do sing. We sing.
Perfeito. Vocês cantam. You do sing. You sing. Perfeito. Eles ou elas cantam. They do sing. They sing. Perfeito. Muito bom. Então, parabéns, Anaílce, muito obrigado. Então, pessoal, isso ajuda a gente a entender o processo, né, de como ele é feito desse verbo no presente simples, tá certo? Pode passar o slide, Mayara? Deixa eu ver o que tem no próximo. Ok, pode passar. Alguns verbos, pessoal, eles vão acrescentar somente S, outros verbos ES. Como que eu decoro tudo isso? Como que eu sei? Não precisa decorar. Nossa, eu vou aqui ver qual que adiciona ES, qual que adiciona S, tal. Não, não precisa. Aos poucos você vai descobrindo e se acostumando. Por exemplo, como que eu vou adicionar o verbo, somente o S no verbo beijar, que é kiss? Vai ficar com um verbo com 3 S's no final? Não tem como. Então, ele fica com ES, kisses. Ela beija seu cachorro. She kisses her dog. Ou, se eu não quiser acrescentar o ES no final, fica assim. She does kiss her dog. Perfeito? E aqui a gente tem alguns exemplos do verbo. To teach, que é o verbo ensinar. To watch, que é o verbo assistir. To push, ou acho que é push, né, Mayara? Push. Perfeito. To push, que é o verbo empurrar. To kiss, que é o verbo beijar. Verbo to go, que é o verbo ir. E to fix, que é o verbo consertar. Vou ler essas frases aqui do lado. He likes chocolates. Ela gosta de chocolates. She teaches English. Ela ensina inglês. Ou she does teach English. Aqui o English, lembrando que o English é com E, tá bom? He teaches English. Pode passar para o próximo, Mayara? Próximo é os verbos terminados em Y. To fry, fritar. Batata frita, fritar, fry. To fry. To fly, que é o verbo voar. To study, né, o verbo estudar. To worry, verbo preocupar, preocupar-se. Worries. She studies English. Ela estuda inglês. Ou, na forma menos comum, she does study English. Perfeito? Nossa, ela realmente estudou para a prova? Eu respondo, she does study English. Nossa, ela estudou muito, realmente ela estudou. He fries potatoes. Ele frita batatas. He fries potatoes. Ou he does fry potatoes. Tá certo, pessoal? Vamos para a próxima. Para o próximo slide, ver se tem mais algum. O verbo to say. Os verbos terminados em Y, só que antes dele vem uma vogal, não vem uma consoante. Por exemplo, o verbo to say acrescenta somente S. Says. Ou o verbo to play. Plays. Ok? She plays. Desculpa. She says yes to the dress. Ela disse sim para o vestido, né? Totalmente com sentido essa frase, né? Ela está conversando com o vestido, ela aceitou o vestido e ela disse sim para o vestido, né? She says yes to the dress. Ele joga com a bola. He plays with the ball. Ele brinca com a bola. Ou, se eu fosse falar naquela forma, he does play with the ball. Tá bom? Perfeito, pessoal. Pode terminar de compartilhar, Mayara, por favor? Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. A gente não vai fazer uma imersão muito longa, até porque já são 4h50. Eu vou colocar a tela aqui para vocês, que é o seguinte, é um site, guia do Chrome, Visit Orlando.
Vocês viram que a gente está vendo, né, durante esse mês de fevereiro, alguns temas relacionados aos Estados Unidos. E relembrando que todos os destinos, países, cidades turísticas, cidades famosas, eles sempre vão ter um site oficial, que é uma fonte de conhecimento, de conteúdo muito bom para a gente estudar, porque eles explicam bem as coisas, com detalhes e tudo mais. Eu vou lendo aqui com vocês e não vou me ater a muitas traduções, só se eu encontrar assim algumas coisas relacionadas ao assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Para achar esse site, é o site Visit Orlando, que é o site oficial do Destino Orlando, que é um dos destinos, gente, mais visitados do mundo, né? Os parques da Disney em Orlando, os parques da Universal, enfim, todo aquele complexo de turismo que tem na cidade de Orlando, que fica na Flórida, ali nos Estados Unidos, tá bom? Perfeito. Orlando waits you. Olha que interessante. Aqui a gente já tem o primeiro verbo com S no final, ó, que ele está falando de Orlando, ou seja, ele. Como o verbo está no presente, do presente simples, e está se referindo a ele, ao he, que no caso é Orlando, né? Orlando, no caso, não é nenhuma pessoa, tá? É o destino. Orlando waits you, ou seja, Orlando espera você, tá bom? Então, esse S aqui é referente ao does, que poderia estar aqui no meio. Orlando does await you, ou Orlando awaits you. Perfeito, pessoal? Vamos lá, ó. When you're ready to travel, the wonder remains in Orlando. Ó, when, quando, you are, você está, ready, pronto, to travel, para viajar. Lembra que, ó, o to travel está no infinitivo. A gente viu hoje os verbos no infinitivo acompanhados dessa partícula to. When you're ready to travel. Quando você está pronto para viajar, tá certo? Um assuntinho que nós vimos hoje, ó. The wonder remains in Orlando for the best vacation ever. Ou seja, the wonder, as maravilhas, o que é maravilhoso, remains, permanece. Esse S também, ó, do remains, está relacionado ao verbo no presente da terceira pessoa, do singular. The wonder, a maravilha, permanece. Então, qual que é o outro modo de escrever essa frase? The wonder does remain, sem o S, in Orlando. Tá bom, pessoal? The wonder remains in Orlando for the best vacation ever. The best vacation ever é como se fosse assim, para a melhor férias de todas. Para as melhores férias de todas, tá bom? Então, ó, quando você estiver pronto para viajar, a maravilha permanece em Orlando para as melhores férias de todas. Enjoy open air adventures at our theme parks, unforgettable ecotourism experiences. Vamos traduzir esses, ó. Enjoy, aproveite. Open air, né? Adventures, aventuras a céu aberto, né? Livres, né? Aventuras a céu aberto, open air. At our theme parks, nos nossos parques temáticos. Unforgettable ecotourism experiences, experiências inesquecíveis de ecoturismo. Lembram, pessoal, que a gente viu que os adjetivos, eles vêm antes dos substantivos. Então, experiências inesquecíveis de ecoturismo. Perfeito? And outdoor fun the whole family can enjoy together. Outdoor, eu não me lembro o que significa no sentido aqui, mas vamos colocar aqui, ó. Tradutor. Out é fora e door é porta. Exterior, ao ar livre também. Então, perfeito. Voltamos aqui, ó. E experiências de diversão, experiências divertidas para toda a família, que toda a família
pode aproveitar together, junta, tá bom? Can enjoy together. Percebem aqui que tem vários verbos, ó. Can enjoy, podem aproveitar, juntas, tá bom? Including al fresco dining and shopping, expensive resorts with incredible pools and recreational activities. Incluindo al fresco dining. Esse daqui é novo para mim também. Al fresco. Parece português até, né? Vamos ver. Al fresco dining. Outra palavra para o ar livre. Volta aqui. Incluindo jantares ao ar livre, dining, al fresco dining, jantares ao ar livre, and shopping, e compras, né? E shopping, né? Shopping, lugar de fazer compras. Expensive resorts, resorts caros, expensive, lembra que a gente viu dos adjetivos? Expensive, caro, muito dinheiro. Resorts muito caros, with incredible pools. Pools é piscina. Incredible, incrível. Com piscinas incríveis e atividades recreativas. Recreational activities. Atividades recreativas. Olha como tem várias palavras parecidas com o português. Recreational, incredible, resorts, shopping, ecoturismo, experiência, família, né? Várias palavras parecidas. Lembrem sempre disso, quando vocês começarem a ler um texto, tentar identificar as primeiras palavras, as palavras assim que são parecidas com a nossa língua. Claro que vão ter algumas palavrinhas que são falsos parecidos, né? Parei a transmissão aqui, gente. A minha câmera não está aparecendo mais, eu não consigo voltar, eu não sei por quê. Mas vocês estão me ouvindo minha voz, né? Por exemplo, tem palavrinhas no português, por exemplo, aquele push. Push significa empurrar e não puxar. Né? A gente já viu isso em alguns shoppings aí, que está escrito push, a pessoa está lá puxando, tentando abrir aquela porta do shopping, não consegue, porque ela acha que é para puxar, mas no fim é para empurrar e não para puxar. Então, tem algumas palavrinhas que são parecidas, mas algumas passam a perna na gente, né? Muito bem, pessoal. Acho que a gente vai encerrando por aqui, né? A questão de temas e tudo mais. Vamos dar a visão geral do que nós vimos hoje. E antes de encerrar, eu peço desculpas aí pelos esses infortúnios que aconteceram, né? De luz, de conexão, de sem anfitrião não ser, porque acontece, né? Eu conto com a compreensão de vocês, com a bondade do coração de vocês, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. Essa aula ela é bem importante, a gente vai voltar a falar dela muitas vezes, porque a estrutura do verbo no inglês está aqui. Se a gente não entende essa primeira parte, provavelmente lá na frente vai ser muito complicado. Muitos outros cursos só falam assim para vocês, o verbo na terceira pessoa vai um S no final, mas isso tem um porquê. E quando a gente entende o porquê, a gente está colocando as vigas aí forte no nosso alicerce. Tá bom, gente? No conhecimento. Então, se vocês forem pesquisar outras coisas de verbo por aí, eles vão traduzir um pouco mais... Agora eu sou anfitrião. Voltei a aparecer. Pronto, eu estou aqui, ó. Outros vídeos vão aparecer de maneira mais simples, mais direta. Mas a gente colocou todo o passo a passo para isso fazer sentido para a gente. Não é simplesmente uma regra que eu estou jogando aqui para vocês e é assim, pronto, acabou. Não, tem um porquê ser assim, tá bom? Então, o ES no final do verbo vem do auxiliar que some e etc. Assim a gente vai aprendendo e construindo o nosso inglês, tá certo? Eu vou me despedir, a Mayara vai terminar a gravação e a gente fica por aqui mais algum tempo para tirar as dúvidas, colher os comentários da aula, tá bom, gente? Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Pode encerrar.